Você já terminou uma coisa grande e no lugar da paz que você esperava veio um vazio esquisito? O projeto foi entregue, a casa ficou pronta, o filho se formou, o ministério cresceu, todo mundo bateu palma e você ali com uma pergunta que não dá para falar em voz alta sem parecer ingrato. Onde é que eu fiquei nisso tudo? Não é depressão, não é uma crise escancarada, é até pior de certa forma. Você olha em volta e tá tudo certo, só que você não tá mais inteiro por dentro. Se você já sentiu isso, eu quero te contar uma história que provavelmente vai te incomodar. A gente sempre achou que a pessoa se perde quando tudo desaba, que o perigo mora no fracasso. Só que o homem mais perdido da Bíblia não se perdeu no deserto. Ele se perdeu no auge, sem crise, sem inimigo na fronteira, sem escândalo, com tudo dando certo. O nome dele é Salomão. Sabedoria, riqueza e paz. As três coisas que a gente pede quando ninguém está vendo. Ele teve as três ao mesmo tempo e terminou dividido. E o que mais incomoda nessa história não é o final dele. É que o final dele não tem um dia de virada. Não tem um capítulo onde ele acorda e diz: hoje eu vou abandonar Deus. Então, como é que o homem que construiu o templo perde o Deus do templo sem nunca ter decidido isso? Para entender Salomão, a gente precisa voltar um pouquinho antes dele. Ele nasce depois do pior capítulo da vida do pai dele, Davi. Adultério com Batseba, a morte de Urias, a criança que morre, uma casa marcada por culpa. E é justamente nesse berço quebrado que Deus faz algo que ninguém esperava. Lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 24 e 25, diz o seguinte: E Davi então consolou Batseba, sua mulher, deitou-se com ela e deu ela à luz um filho e chamou o seu nome Salomão, ao qual amou o Senhor. E enviou pela mão de Natã o profeta e chamou o seu nome Gedidias, por amor do Senhor. Então o Senhor deu o nome para ele, Gedidias, amado do Senhor. Repara nisso, esse menino foi chamado de amado antes de fazer uma única coisa certa. Antes de um provérbio, antes de uma obra, antes de provar que era digno. A primeira palavra de Deus sobre ele não foi seja sábio ou seja forte. Foi você é amado. Guarda isso porque a história gira aqui. Ele herda algo que Davi nunca teve. Silêncio, paz. Lá em 1 Reis diz que havia paz em todo o contorno. Fronteira em paz, nenhuma guerra pendurada no pescoço. E é nesse silêncio que Deus aparece para ele em Gibeão e diz o seguinte: pede-me o que quiseres que eu te dê. Sem cláusula, sem limite. Que isso? Imagina a cena, 20 e poucos anos, rei há pouco tempo. Ele podia pedir exército, vida longa, podia pedir a cabeça dos inimigos, mas ele pede um coração que ouça, um coração que escuta. Então Deus deu a sabedoria a ele. E de bônus, por cima disso tudo, deu tudo que ele não tinha pedido. Aí vem a obra da vida dele. 7 anos construindo o templo. Pedra era cortada longe do canteiro para não ter barulho de ferramenta no lugar santo. Cedro, ouro, detalhe em cima de detalhe. E quando fica pronto, os sacerdotes colocam a arca no lugar e saem. E a nuvem enche a casa, a ponto de ninguém ali ficar de pé para poder ministrar. Salomão ora e faz uma das orações mais lindas da Bíblia. Mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que edifiquei. Olha só que bonito. Se a história parasse aqui, era perfeita, mas ela não para. E é aqui que a história começa a nos confrontar. Porque a rachadura não aparece no fim, aparece no começo, antes do templo, antes da nuvem, antes de tudo. Salomão, ele
se apresentou a Faraó, rei do Egito, e tomou a filha dele de casamento. Casamento diplomático, coisa normal de rei naquela época. Qualquer pessoa sensata diria, foi estratégico, fechou a fronteira sul, trouxe paz. Só que muito antes, lá em Deuteronômio, Deus disse, deixou, na verdade, uma lista bem clara do que o rei de Israel não deveria multiplicar para si: cavalos, mulheres e ouro. E o texto explica o porquê. Para o coração não voltar para o Egito, para o coração não se desviar, para não se achar melhor do que os irmãos. E Salomão multiplicou os 3, na ordem certinha. Cavalos comprados no Egito, ouro entrando aos montes e 700 esposas. Eu não acho que ele acordou um dia decidido a trair Deus. Eu acho que ele estava tentando segurar a paz, manter a paz. E cada casamento desses fechava um acordo. Cada aliança comprava mais um ano sem guerra. Um sim aqui, um sim ali, todos defensáveis, todos com um bom motivo, todos com alguém dizendo, faz sentido. 700 sims pequenos, nenhum deles parecia um sim errado. Só que paz mantida por controle não é paz, é uma ansiedade bem administrada. E deixa eu trazer isso para dentro da nossa casa. Quantos de nós estamos fazendo a mesma coisa? A gente não abandona a fé num dia, a gente vai inclinando o coração. Um compromisso aqui para não desagradar a família, um atalho no trabalho que todo mundo faz, um relacionamento que a gente mantém porque tem medo de ficar sozinho, só dessa vez que vira rotina. Sabe, inteligência não protege ninguém. Salomão tinha a maior inteligência do mundo antigo e usou ela inteirinha para construir a própria armadilha. A gente também consegue dar ótimas desculpas para as nossas inclinações. E aqui teve aviso, e não foi sutil. Deus aparece para ele uma segunda vez, depois do templo pronto. E dessa vez não é um cheque em branco, agora vem uma advertência com todas as letras. Ele fala o seguinte: se o teu coração for todo meu, confirmo o teu trono. Se o teu coração se dividir, eu rasgo o reino. É o ponto em que ele podia ter voltado, mas o texto para. Não tem resposta registrada dele, nada. Até que nós chegamos no versículo que eu não queria que estivesse na Bíblia. 1 Reis, capítulo 11, versículo 7. Na verdade, eu vou ler a partir do verso 6. Olha só. E fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Verso 7. Então, Salomão edificou um lugar alto a Quemos, a abominação dos Moabitas, no monte que está em frente de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam perfumes e sacrificavam aos seus deuses. Ou seja, construiu altares a deus pagãos de frente ao templo de Jerusalém. Consegue ver a imagem? Do mesmo lugar onde ele está, ele consegue ver os dois. O templo de um lado e o altar para um ídolo do outro. Duas obras tocando ao mesmo tempo. Mesmo rei, mesmo orçamento, mesmos operários. Uma para o Senhor, outra para aquilo que toma o lugar do Senhor. O coração dele não quebrou de uma vez, ele se inclinou. E ninguém percebe essa inclinação, nem quem inclina. Só que a conta sempre chega. Primeiro, na vida. Lá em Eclesiastes 2, é o inventário mais triste já escrito por um homem bem-sucedido. Salomão lista tudo. Construí casas para mim, plantei vinhas para mim, juntei prata e ouro para mim. Não neguei nada, não neguei ao meu coração nada que os meus olhos desejaram. Repara na expressão que se repete, para mim. Ele começou pedindo um coração que ouvisse os outros e terminou fazendo tudo para si mesmo. Ele construiu uma casa para Deus morar e esqueceu de guardar um lugar dentro dele onde Deus pudesse ficar. E no fim da lista, ele escreve: tudo era
vaidade e correr atrás do vento. Depois, na comparação com o pai, né, quando Natan confronta Davi, Davi diz 4 palavras que mudaram tudo. Ele diz: pequei contra o Senhor. E daquilo ali nasce o Salmo 51. Quando Deus confronta então Salomão, o texto não registra nenhuma palavra de resposta, nenhum salmo, nenhuma lágrima, nada. Ou ele estava velho e cansado demais para discutir, ou ele não achava que tinha feito nada de tão grave. E essa segunda opção é a que mais assusta, porque é assim que a gente se perde sem perceber, achando que está tudo normal. Salomão foi chamado de amado antes de construir qualquer coisa. Gedidias, o nome que o Senhor deu para ele. E passou a vida inteira tentando comprar com aliança, com obra, com casamento, uma segurança que ele já tinha de graça desde o primeiro dia. E o mais interessante, séculos depois, um outro homem sobe da água do Rio Jordão e o céu se abre e uma voz diz: Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho o meu prazer. Antes de um milagre, antes de um sermão, antes de um discípulo. E é logo em seguida que ele vai para o deserto. E lá ele é tentado com 3 ofertas muito boas: pão, segurança e os reinos do mundo. As mesmas 3 coisas. Lá de Deuteronômio 17, se você reparar: comida, proteção e poder, ouro, cavalos e prestígio. Salomão disse sim para essas 3 e se perdeu. Jesus disse não para as 3 e nos salvou. Ele não conseguiu dizer não porque era mais forte que Salomão. Ele conseguiu porque não tinha nada a provar. Ele já era amado. Ele não precisava negociar amor. Porque ele já era amado, ele pôde obedecer até o fim. Amém? E eu descobri uma coisa sobre mim. Todo sim covarde que eu dou nasce de uma dúvida sobre se eu sou amado ou não. Toda vez que eu mantenho um acordo que divide o meu coração, é porque no fundo eu ainda acho que eu preciso daquilo para ser seguro, para ser aceito, para ter paz. E eu quero terminar com uma pergunta só, e ela não é retórica. É para você levar para sua casa e orar durante a semana. Qual acordo bom, necessário, defensável, maduro, que você fez para manter a paz e que hoje ocupa um lugar que não era dele? Qual foi o casamento diplomático que você fez para não ter guerra? E agora tem um altar bem diante do seu templo. Talvez seja um hábito que você chamou de só para relaxar, mas que hoje está mandando em você. Talvez seja um relacionamento que te mantém longe de Deus, mas que você mantém só porque você tem medo de ficar só. Talvez seja um padrão de trabalho que você chama de responsabilidade, mas que virou idolatria. Talvez seja o celular, o dinheiro, a aprovação dos outros. Não sei. Salomão também não conseguia enxergar o dele. Sozinho, a gente negocia com facilidade demais. Por isso a gente precisa de Jesus. E precisa uns dos outros. Hoje o convite não é para você tentar ser mais forte. É para voltar para o amado. É voltar para aquele que foi desamparado na cruz. É voltar para Jesus, o verdadeiro Gedidias. Para que você nunca mais precise comprar amor de ninguém. Ele não se inclinou. Para que você, quando você se inclinasse, houvesse um caminho de volta. Quero te dizer uma coisa. O Senhor nos amou primeiro. Antes de qualquer obra nossa, o Senhor já nos chamou de amados em Cristo. Traz para diante dele
os acordos que você fez, aqueles que dividiram seu coração. Pede coragem para desmontar o que precisa ser desmontado e pede um coração novo e todo para Ele. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, que nos chamou de amados desde o primeiro dia, e a comunhão do Espírito Santo, que guarda o nosso coração da divisão, seja com cada um de vocês, hoje e para sempre. Amém? Que bom que você ficou até o final desse vídeo. Eu quero declarar a bênção e o favor do Senhor sobre a sua vida. E se você ainda não assistiu os outros vídeos dessa série, Os Príncipes de Deus, clica no vídeo que está aparecendo aqui na tela e acompanha todos eles. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora para você ficar ligado aqui nos próximos vídeos dessa série. E antes de você ir embora, eu quero te fazer um convite. Aqui na descrição tem 2 links de 2 livros para colorir, que é para você e para sua família se conectar, para os seus filhos, para você mesmo. Não é um livro só para criança, é para você imprimir e passar um tempo com você mesmo, com a palavra e com a sua família. Amém? Os 2 links estão aqui na descrição. Um grande abraço e até o próximo vídeo.